Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser sobre a semana 1 e a semana 2 do desenvolvimento embrionário. E aí, a gente vai abordar na primeira semana, né? A clivagem do zigoto, a formação do blastocisto, a implantação inicial desse blastocisto. E na segunda semana, a gente já vai ter o término dessa implantação, a formação da cavidade amniótica, do disco embrionário, da vesícula umbilical. Vamos ter a circulação uteroplacentária e também a presença do mesoderma extraembrionário e cavidade coriônica. Então, vou começar aqui a primeira semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? E, se possível, interrompe pelo áudio, porque fica mais fácil de me perceber. Então, vocês viram na semana passada o processo da fecundação, né? E viram que a partir da junção do gameta masculino com o gameta feminino, a gente vai ter a formação do zigoto. Então, esse zigoto, o que é que vai acontecer? 30 horas depois dessa fertilização, desse processo, ele vai caminhar para o útero. Então, enquanto ele está caminhando ali pelo útero, ele vai passar por um processo de sucessivas divisões mitóticas. Então, vão ser divisões que vão manter o mesmo número de cromossomos que ele já tinha, tudo bem? Então, acho que vocês revisaram mitose e meiose também na última aula. Então, acho que deve estar mais fresco na cabeça de vocês. Então, vai passar esse zigoto por várias divisões mitóticas. Isso vai resultar num rápido aumento do número de células. E essas células, elas vão ser chamadas de blastômeros. Então, cada célulazinha dessa aqui é um blastômero, que vai ser resultante dessa divisão dessas mitoses, tudo bem? Então, esses blastômeros, cada divisão que vai passando, vocês podem ver que eles vão ficando cada vez menores, ó. Então, eles vão diminuindo de tamanho, mas mantendo ainda assim o mesmo número de cromossomos. E após o estágio de 8 células aqui, a gente já vai ter o que a gente chama de mórula. Então, deixa de ser um zigoto e passa a ser chamado de mórula. Tudo bem? Eles já vão ali mudar a sua forma. Como tem muitas divisões, eles vão começar aqui a se agrupar e a se unir. Então, eles vão se compactando ali por glicoproteínas de adesão, que vão estar ali na superfície celular, e também pela formação de junções aderentes, tá? Então, eles vão ficando bem compactados aqui, como a gente pode ver. E aí, depois disso, ele ainda continua caminhando lá pelo útero, né? Ele vai caminhando por lá. E aí, quando a gente tem... Desculpa, gente. Mais ou menos aqui nesse estágio, né, de 8 células, isso acontece realmente, essa junção. E aí, a mórula, na realidade, é quando a gente já tem um estágio de 12 a 32 blastômeros, que são essas células pequenininhas, tudo bem? Então, aqui a gente tem o estágio de 8 células, que é quando a gente vê mesmo essas células se agrupando, e a mórula com 12 a 32 blastômeros. E aí, à medida que ele vai caminhando ali pelo útero, vai acabar entrando aqui nessa célula o quê? Líquido uterino. E à medida que esse líquido uterino ele vai entrando, vocês podem ver aqui que ainda tem a presença da zona pelúcida, né? Na mórula também. À medida que esse líquido ele vai entrando, ele vai fazer com que essas células elas se organizem de uma outra forma e que essa zona pelúcida aqui, ela vá se fragmentando, vá se degenerando, tá? Então, a zona pelúcida ela vai acabar desaparecendo pela intensidade que esse líquido entra e as células que estavam aqui, todas agrupadas, elas vão se reorganizar. Então, o que vai acontecer? A mórula, ela vai passar a ser um blastocisto. Por quê? Por conta dessa reorganização. Então, a gente vai ter aqui uma parte, né, superior aqui, que vai se chamar embrioblasto. A gente vai ter uma parte que vai recobrir aqui essa cavidade toda, que vai ser
o trofoblasto, e a gente vai ter essa cavidade aqui no meio, que vai ter um líquido, né, que vai ser a cavidade blastocística, ou também conhecida como blastocele. Então, recapitulando. Mórula, caminhando lá pelo útero, vai acabar entrando líquido uterino, e esse líquido vai fazer com que, sua intensidade, né, vai fazer com que a zona pelúcida que estava aqui em volta da mórula se degenere, então ela vai desaparecer, e essas células que estavam todas agrupadas, elas vão se reorganizar. Então a gente vai ter aqui, ao redor, o trofoblasto, aqui nessa parte superior, mas ainda meio que central, a gente vai ter o embrioblasto, e a gente vai ter uma cavidade aqui, que é a cavidade blastocística ou blastocele. E aí, a partir do momento que a gente tem essas cavidades, né, essas estruturas, essa montagem, reorganização dessas células, e sem essa zona pelúcida, a gente vai ter o que a gente chama de blastocisto, tudo bem? E aí, esse blastocisto, ele vai caminhar aqui livremente pelo útero, tudo bem? Ó, ele vai caminhar aqui livremente. E vai chegar, ele vai se nutrir. Lembra que na primeira aula eu falei que que o endométrio, ele vai ter aquelas glândulas. Então, essas glândulas, elas vão nutrir esse blastocisto, que vai formar um nosso embrião. Então, ele vai, a partir do momento que ele está livre aqui, vai sendo liberado secreções que vão ajudar a nutrir esse blastocisto, tá? E aí, ele vai, aproximadamente com 6 a 7 dias depois da fertilização, esse blastocisto, ele vai chegar aqui na parede do endométrio e ele vai se fixar superficialmente. Lembrando que aqui a gente vai ter o endométrio funcional, tá? Então, ele vai se fixar aqui nesse endométrio funcional, superficialmente, e aí a gente vai ter finalizado a primeira semana. Tudo certo por aqui? Vocês querem que repita alguma coisa? Tudo bem? Não, tá tudo certo. Então, vou prosseguir. E aí, quando a gente chega na segunda semana, a gente vai ter o término dessa implantação. Então, o que acontece? Assim que esse blastocisto, ele vai se ligar ao epitélio aqui, a esse endométrio funcional, a gente vai ter uma mudança nessa reorganização de células novamente, tá? Então, vamos mudar aqui. Lembra que aqui eu falei que o trofoblasto, ele vai recobrir, vai ser aquela parte mais externa? Então, as células dele vão começar a se proliferar rapidamente e vão se diferenciar em duas camadas. Então, aqui dá para ver. A gente tem uma camada que vai surgir aqui embaixo, ó, embaixo do embrioblasto. Então, a gente vai ter aqui o chamado citotrofoblasto e a gente vai ter células que vão se proliferar aqui em cima, no polo embrionário. O polo embrionário é justamente a região que esse blastocisto ele vai se fixar lá no endométrio funcional, tá? Então, isso aqui é o polo embrionário. E aí, vão ter proliferação de células aqui também, que vão formar o que a gente chama de sincício trofoblasto. Então, essas células, tanto do citotrofoblasto quanto do sincício trofoblasto, elas vão ser originadas de onde? Das células que estavam aqui no trofoblasto, ok? E aí, qual a diferença dessas duas? O citotrofoblasto, ele vai estar ali revestindo, né, a parte da cavidade blastocística, essa parte aqui perto do embrioblasto. Elas vão ser células únicas, vamos dizer assim, células individuais e proliferativas. E elas vão dar origem a mais células que elas vão se fundir
ao sincício, tá? E o sincício e o trofoblasto, eles são uma camada mais externa e é multinucleada, então tem vários núcleos aqui, ó. E ela vai invadir esse endométrio. E ela vai liberar, à medida que ela vai invadindo esse endométrio, ela vai liberando enzimas digestivas. E aí eu vou explicar depois quando ela libera essas enzimas digestivas, vai ocorrer uma reação que é chamada de reação tecidual. E eu vou explicar daqui a pouquinho. Essas enzimas, elas vão acabar destruindo aqui esse tecido com qual objetivo? De nutrir esse embrião, tá? Então, ela vai também permitir a penetração desse inciso trofoblástico, que cada vez mais vai puxando esse embrião para dentro do endométrio. Então, uma coisa muito importante quando a gente fala do sincício é que, a partir desse momento que ele se fixa no endométrio, ele começa a liberar o HCG, que é o hormônio gonadotrófico coriônico humano. E esse hormônio, ele vai manter o corpo lúteo ali ativo e também a produção de progesterona, que vai ser essencial para manter esse endométrio nutritivo, fortalecido, para manter esse embrião. Vocês lembram que lá na primeira aula eu falei que a progesterona ela mantém esse endométrio receptivo para que ele possa nutrir realmente esse embrião. Então, é exatamente isso que o HCG ele vai proporcionar. Então, aqui a gente está vendo as glândulas do endométrio, né? E aqui vasos sanguíneos, tudo bem? Então, a gente vai ter essa penetração do endométrio. E aí, a gente vai ter essa reação tecidual, que é onde as células do estroma endometrial, ou seja, as células que estão aqui no endométrio, elas vão aumentar de tamanho, vão também acumular glicogênio, lipídios, tudo isso para nutrir esse embrião, certo? Então, ele vai ficar realmente mais forte, mais apto para poder passar todos os nutrientes para ele, para que ele possa se desenvolver. E aí, essas células, elas vão, como eu falei, já nutrir esse embrião nessas fases iniciais, por secreção dessas substâncias, vão controlar também a invasão trofoblástica, tá? Que é essa invasão do sincício, vamos dar uma segurada, evitando que o que aconteça? Que o útero ele seja degradado em excesso. Então, elas vão meio que limitar, permitindo que ele só degrade o necessário. E é isso, tudo bem? E elas vão participar também da formação da placenta, que a gente vai ver mais pra frente. Então, a partir desse momento que a gente tem essa reação decidual, a gente vai ter decíduas, que são 3 tipos de decíduas. A gente tem a decídua basal, que vai ficar aqui sobre o embrião, certo? A gente vai ter essa decídua basal, ela vai ser a parte da placenta, tá? E aí vai ter a decídua capsular, que ela vai cobrir o embrião, que é voltada para a cavidade uterina, então essa decídua capsular vai estar aqui. E a gente tem a decídua parietal, que é o restante do endométrio que não vai ter uma ligação assim muito direta com o embrião, certo? Então aqui, ó, decídua basal, decídua capsular e decídua parietal. Então, aí a gente termina essa implantação do embrião, né? Daquele zigoto, implantação do blastocisto. E aí a gente vai para a formação do disco bilaminar. O que acontece nessa etapa? Deixa eu passar aqui. Então, o embrioblasto, que a gente viu que estava aqui no meio, ele vai se reorganizar. A gente viu a reorganização aqui do trofoblasto, que se divide, né, em citotrofoblasto e sincício-trofoblasto. E agora a gente vai ver a reorganização do embrioblasto.
ele também vai se dividir em duas camadas, que é o epiblasto, que a gente tá vendo aqui, epiblasto, e o hipoblasto. O hipoblasto que tá aqui embaixo. Então, o que acontece aqui? O epiblasto, a gente vai ter células altas, ó, mais colunares, e elas vão estar voltadas para o trofoblasto, certo? E no hipoblasto, a gente vai ter células mais cúbicas, estão voltadas aqui para essa cavidade do blastocisto, a blastocele. Então, embrioblasto se divide em epiblasto e hipoblasto, que está aqui embaixo. E aí, essas duas camadas, elas vão dar origem ao que a gente chama de disco embrionário bilaminar, certo? E isso vai representar o quê? O início do corpo do embrião. Tudo bem? O epiblasto, ele vai dar origem ao embrião propriamente dito. E o hipoblasto, ele vai dar origem às outras cavidades que a gente vai ver futuramente. Então, aqui, alguma dúvida até agora, gente? Se vocês tiverem, podem parar para perguntar. Sem dúvidas. Tá certo. Então, eu vou passando. Aí, aqui, a gente vai agora para essa formação da cavidade amniótica e da cavidade vitelínica, que vai dar origem à vesícula umbilical, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Lá no epiblasto, acho que essa foto é melhor para mostrar. Aqui no epiblasto, vão começar a surgir espaços. Tá vendo essa partezinha aqui? Então, vão começar a surgir espaços ali. E esses espaços, eles vão começar a se unir, a se agrupar. E vão formar uma cavidade. Essa cavidade aqui que vai estar sendo formada vai ser a cavidade amniótica, certo? As células que vão revestir essa cavidade são chamadas de amnioblastos. Tudo bem? Então, aqui, ó, a gente vai ter essa cavidade amniótica com as células aqui, ó, revestindo essa cavidade, são os amnioblastos. E aí, a gente vai ter um líquido aqui também, que esse líquido, ele é produzido por essas células, por esses amnioblastos. Então, esse líquido, ele é uma substância mais viscosa, e ele vai servir para quê? Para proteger o embrião contra choques mecânicos, certo? Então, vai ter a partir do epiblasto, vão começar a surgir lacunas aqui. Essas lacunas vão se unindo e vão formar uma cavidade, que é a cavidade amniótica. Essa cavidade, ela vai ser revestida por células, que são chamadas de amnioblastos, e essas células vão produzir o líquido amniótico, que serve para proteger esse embrião contra choques mecânicos, tudo bem? Que possam vir a comprometer. E aí, além de preencher o espaço também, tá? Então, essas lacunas, elas vão ser preenchidas, a lacuna em si, a cavidade em si vai ser preenchida por esse líquido. E aí, a gente vai ter também o saco vitelínico primitivo. Então, o epiblasto, ele vai dar origem à cavidade amniótica, e aqui a gente vai ter o hipoblasto. O hipoblasto, ele vai dar origem a esse saco vitelínico. Então, o que acontece? Essas células aqui, elas vão migrar e vão revestir internamente aqui a blastocele. Então, aqui a gente tem essas células, elas vão se proliferar e vão migrar para revestir toda essa blastocele. Revestiu, vamos ter o que a gente chama de membrana exocelômica. Deixa eu ver se tem foto aqui. Aqui só tem a foto da vesícula já pronta, vamos dizer assim. Mas essas células, elas vão revestir aqui essa blastocele e vão dar origem à membrana exocelômica. Essa membrana vai ser o que vai delimitar esse saco vitelínico primitivo, tá? E aí,
eu vou voltar mais pra frente nesse ponto, porque a gente vai ter, depois de um passo depois da formação dessa cavidade, né, cariônica, a gente vai, da cavidade coriônica que vai dar origem à placenta, certo? Aí a gente vai voltar aqui e vai ver como é que esse saco vitelínico primitivo, ele vai se transformar no saco vitelínico secundário, que é o definitivo. Tudo bem? Então, mas só adiantando, depois que a gente tem a formação do córion, que vai dar origem à placenta, a gente vai ter o saco vitelínico secundário. Por quê? Porque ele vai reduzir de tamanho. Ó, essa aqui seria o saco vitelínico primitivo. Só que aí, quando a gente vai ter a formação do córion, ele vai reduzir de tamanho, vai ter aqui um remanescente dessa vesícula, que vai ser degradado futuramente, e a gente vai ficar aqui com a vesícula umbilical secundária. Mas depois eu volto nisso de novo, só pra gente não se perder. Então, depois que a gente teve essa formação da cavidade miniônica, da vesícula umbilical primária, a gente vai explicar um pouquinho agora da circulação uteroplacentária. Tá tranquilo até agora? Tá confuso? Querem que eu explique de novo? Não, tá tranquilo. Tá bom. Então, aqui, a gente vai partir agora para o sincício. Não sei se vocês perceberam aqui, mas lembra que eu falei que o sincício, essas células aqui, elas vão se proliferando e vão aqui invadindo o endométrio? Então, ó, olha como ele já tá aqui bem predominante, né? Ele já tomou bastante espaço. A parte da decídua, acho que fica até melhor para ver agora. Aqui seria a decídua basal, tá? Aqui, a decídua capsular, que vai recobrir esse embrião, e a decídua parietal, que não vai ter muito contato. E aí, esse sincício, ele vai aqui invadindo. Ele vai invadindo até chegar, ele ter contato com as glândulas, com os vasos sanguíneos, que são do útero, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse sincício, com essas enzimas digestivas, ele vai ali se tomando o espaço do endométrio, né, degenerando ali o endométrio para se nutrir e, consequentemente, puxando esse embrião para dentro. E ele vai formando aqui lacunas, tá? À medida que ele vai se infiltrando, ele vai formando lacunas. E essas lacunas vão se unir e passar a se comunicar com esses capilares maternos aqui. Então, ó, tá vendo? Vão formando lacunas e ele vai aqui englobando esses capilares maternos e as glândulas também. Então, vai ter uma passagem por difusão. Esse sangue materno, ele vai começar a fluir para dentro dessas lacunas e aí sim a gente vai ter o início dessa circulação uteroplacentária, tá? Então aqui, ó. Eita. As lacunas vão sendo formadas, vai ter alcançando aqui os vasos e aí o sangue ele vai fluindo. As glândulas também, elas vão secretando aqui suas substâncias nutritivas. E esse embrião, ele vai tendo acesso a isso e vai se nutrindo. Vai começando a se manter, ó. Tudo bem? E essa circulação, qual a vantagem dela? Ela vai permitir as trocas gasosas entre a mãe e o embrião até o momento. Depois, posteriormente, né, a gente vai ter essa troca entre mãe e feto. E também essa troca de nutrientes. E depois a gente vai agora para a formação do mesoderma extraembrionário e da cavidade coriônica. Então, a gente vai ter uma nova camada de tecido conjuntivo que vai aparecer entre o citotrofoblasto. Deixa eu voltar aqui.
Aqui também. Vou deixar aqui mesmo. A gente vai ter aqui o citotrofoblasto, tudo bem? Então, a gente vai ter uma camada surgindo de tecido conjuntivo entre essa camada do citotrofoblasto e a membrana exocelômica que foi formada aqui a partir do hipoblasto. Então, ó, essa camada aqui em lilás vai ser o que a gente está se tratando agora, que vai dar origem ao mesoderma extraembrionário, tudo bem? Então, entre o citotrofoblasto e entre aquela vesícula umbilical primária, vai surgir uma camada, nova camada, de tecido conjuntivo, que vai ser o que a gente chama de mesoderma extraembrionário. Ok? E aí, o que vai acontecer com esse mesoderma? Ele tem dois tipos. A gente tem um que vai ficar em contato com a membrana, né, exocelômica, que seria a nossa vesícula umbilical primária, e vai ter um que vai ficar em contato com o citotrofoblasto. Esse aqui, que vai ficar em contato com a vesícula umbilical, ele vai ser chamado de mesoderma extraembrionário esplânico. E o que vai ficar aqui em contato com o citotrofoblasto, ele vai ser o mesoderma extraembrionário somático. Ok? E aí, depois a gente vai ver aqui, ó, que vão surgindo pequenas lacunas nesse mesoderma. E essas lacunas vai acontecer a mesma coisa que a gente já viu. Elas vão começar a se unir. E à medida que elas vão se unindo, elas vão criar um novo espaço aqui no centro. Tudo bem? Que vai ser a cavidade coriônica. Lá a gente tinha visto a cavidade amniótica, aqui a gente está vendo a cavidade coriônica, certo? Então, pode ser também chamada de cavidade extraembrionária, o que vocês preferirem, vocês podem chamar. E como é que essas lacunas, elas vão surgindo a partir desse crescimento e dessa fusão, certo? E aí o embrião, ele vai ficar suspenso, não sei se dá para ver aqui, ó, mas tem um espacinho que essa divisão aqui que surge, esse espaço, né, a cavidade coriônica que surge, ela não atinge aqui. Por quê? Porque esse pedacinho aqui, ele vai suspender, ele vai deixar o embrião fixo. Então, ele vai ficar suspenso ali por uma faixa que é chamada de pedúnculo de conexão. E esse pedúnculo é o que vai dar origem futuramente ao cordão umbilical. Certo? E aí aqui a gente volta lá para aquilo que eu falei. A gente tem aqui a vesícula umbilical, né, primária. A partir do momento que a gente vai ter essas mudanças, vai haver aqui essa saída do remanescente da vesícula que vai ser degradado e a vesícula que anteriormente era primária vai ficar sendo a vesícula umbilical secundária. E aí ela vai ficar aqui, ó, suspensa, não vai ter essa parte, tá? Ela vai ficar aqui suspensa junto com, por conta do pedúnculo de conexão. Tudo bem? E aí a gente tem esse mesoderma extraembrionário somático, que tá aqui, ou seja, um mesoderma extraembrionário que tá junto com o citotrofoblasto. Certo? Esse conjunto do mesoderma extraembrionário somático, o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto, eles vão dar origem ao córion. Ó, isso tudo aqui, essas três camadinhas, elas vão dar origem ao córion. E o córion, como eu já falei, vai dar origem à porção fetal que vai dar a placenta. Tudo bem? E aí, pronto. Então, querem que eu repita novamente essa parte ou eu posso continuar?
Pode continuar, por mim pode. Então, tudo bem. Aqui, como eu falei, a gente vai ter essa vesícula, né? E a cavidade amniótica, como a gente tinha explicado anteriormente. Aqui ele deu um foco onde vai ser a divisão da placa pré-cordal, e aqui a gente vai ter no final a membrana cloacal. A placa pré-cordal, ela vai dar origem ao quê? Ao polo que vai dar a cabeça, tudo bem? E a membrana cloacal, ela vai dar origem ao local da formação do ânus e também da abertura urogenital. Então, como é que forma aqui essa placa pré-cordal? A gente vai ter o hipoblasto, que estava aqui embaixo, o hipoblasto em amarelinho aqui. Essas células, elas vão se proliferar. Então, essas células cúbicas, né, dali do hipoblasto, elas vão ficar mais espessas, vão ficar mais achatadas e também mais aderidas, formando essa placa pré-cordal. Ó, tá vendo? Aqui a gente tá tendo a placa pré-cordal, que é um espaço mais denso e achatado, né, compactado. E aí vai ser o polo cefálico. Então, vai marcar o lado que vai dar origem ali à cabeça e vai preparar esse eixo embrionário. E no polo oposto, a gente vai ter o polo caudal, que essa vai dar origem ali à membrana cloacal. Então, se o hipoblasto ele deu origem à placa pré-cordal, o epiblasto ele vai dar origem à membrana cloacal. Então, essas células aqui do epiblasto e também do hipoblasto, na realidade as duas juntas, elas vão se proliferar também e vão se aproximar fortemente. Elas vão ficar sem a interposição daquela membrana aqui que eu tinha mencionado, da membrana do mesoderma, desculpa. Sem a interposição do mesoderma, elas vão se proliferar e vão se achatando. Ó, tá vendo? Aqui as células elas estão bem maiores do que aqui. Então elas vão se achatando aqui e lá no finalzinho, aqui no finalzinho, vai dar origem a essa membrana cloacal. Certo? Então, basicamente, é isso, gente. Então, se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, podem falar. Se ficou dúvida em algum passo, pode sinalizar que eu volto para a gente poder ver de novo. Você pode repetir a parte da formação do mesoderma extraembrionário? Posso. Então, aqui a gente vai ter... Deixa eu ver só se tem uma foto antes disso. Ó, aqui a gente vai ter o citotrofoblasto, certo? E a gente também vai ter a vesícula umbilical primária. Entre essas duas, vai surgir o quê? Ó, aqui antes dá pra ver... Aqui a gente não tem ainda a vesícula, né? Mas a vesícula ela vai surgir daqui. E aqui a gente tem um citotrofoblasto. Antes não tinha nada entre essas duas. Depois, a gente viu que surgiu aqui, ó, uma nova camada, que é de tecido conjuntivo. E essa camada vai começar a surgir aqui lacunas. Então, essas lacunas, elas vão acabar dando origem, vão se fundir, né? E vão acabar dando origem a essa cavidade aqui, que é a cavidade coriônica. E antes, a gente pode separar esse mesoderma em dois, que seria o mesoderma que está junto dessa vesícula e o mesoderma que está junto do citotrofoblasto. O mesoderma que está junto da vesícula é o esplênico e o mesoderma extraembrionário que está junto do citotrofoblasto é o somático. Então, quando a gente vê aqui, ó,
que ele se dividiu em dois, a gente continua ainda vendo esse roxinho aqui, ó, o roxinho. Então, aqui, a gente tem o mesoderma extraembrionário esplênico, já que ele está junto aqui com a vesícula umbilical, e o mesoderma extraembrionário somático, porque ele está junto com o citotrofoblasto. E essa cavidade aqui que surgiu a partir das lacunas que foram se unindo ali nesse mesoderma é a cavidade coriônica. Ficou mais claro? Ficou sim, entendi. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Então é isso. Eu vou deixar essa aula gravada, caso vocês queiram rever. E aqui as referências que eu usei. Usei o Moodle de novo e eu recomendo muito que vocês assistam a aula no YouTube desse professor aqui. Tem uma aula específica para a primeira semana e uma aula específica para a segunda semana. É uma linguagem bem simples, é uma aula rápida, então se vocês tiverem como assistir, eu acho que ajudaria muito vocês. Tudo bem? Tá certo. Muito obrigada, viu, Bruna? Boa noite.